E tudo isso, né, que a gente vive hoje é essa ferramentinha que foi aí, né, lançada há pouco menos de 15, há quase 15 anos. O smartphone revolucionou tudo aí nos últimos anos. Né? Quando o Steve Jobs lançou lá o iPhone pela primeira vez, né, as coisas começaram a modificar, né? E foi muito solicitado agora nesse momento de pandemia, né? As plataformas, né? Os aplicativos, mas isso tudo começou lá atrás. Só que muitas empresas negavam isso. Muitas empresas elas não imagina isso daí, né? As pessoas, os clientes também querendo comprar pelo aplicativo, imagina, né? Quantas pessoas não faziam isso? Provavelmente os pais de vocês, os avós de vocês não faziam isso, passaram a fazer, passaram a se comunicar através daí, passaram a comprar, passaram a ouvir música, passaram a ouvir, né, um monte de coisa através dessa plataforma. Okay? Isso a gente chama de conexão. Foi lá atrás que eu mostrei para vocês. Agora eu estou evidenciando aqui a ferramenta que está onde? Na palma da nossa mão. Okay? Então, um pouco menos de 15 anos, há quase 15 anos essa ferramenta. E olha como revolucionou. E daqui para frente vai ser muito mais rápido. Okay? Hoje nós estamos numa era digital, mas nós estamos indo para uma era pós-digital. Hoje tem essa característica. E os negócios surgiram, os novos negócios surgiram e vão surgir muito mais negócios. Okay? Tem alguns aí na frota para você entender como que, né, eu vou apresentar outros para vocês daqui a pouquinho também. Então os novos negócios vão surgir e a gente tem que pensar em novos negócios. Como eu falo novos negócios, não necessariamente, né, eu vou ter que criar algo novo. O novo negócio pode estar dentro da sua empresa. Você pode, inclusive, matar a sua empresa, dentro da sua empresa, o teu produto, vamos dizer assim, criando uma nova versão. Que isso que a gente, né, as mentorias, as consultorias, a gente acaba falando. Você tem que ser o primeiro a pensar em matar o seu produto. Porque se não for assim, o concorrente vai fazer. Né? Olha só alguns produtos aqui que surgiram, né? Olha, o guia antigamente era assim. Quando eu morei em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, né? Eu ia em algum lugar, eu tinha que olhar o guia. Hoje você vai com o Waze, né? As fotos hoje, né? Antigamente era Kodak, a grande empresa aí de fotos. Hoje é o Instagram, tá certo? Antigamente, né? A indústria fonográfica era fita cassete, vinil, CD e hoje é Spotify. Né? Algum tempo atrás aí eu fui viajar. Eu cheguei num Uber, né, eu pedi um Uber e tal, aí o motorista falou assim, você tem playlist, Marcelo? Eu falei, tenho, você não quer conectar no rádio? Então, poxa vida, né, imagine andar com essas CDs, eu tinha 200 CDs, nem sei o que eu faço com isso mais hoje. Então, percebe, né, que as tecnologias, elas são bem assim, pelo menos na minha opinião, elas facilitam a nossa vida. Já falamos do Uber, né, e táxi. Né, modificou o cenário, tanto para quem é motorista, quanto para quem consome. Hoje a gente consegue usar, né, essa ferramenta, vamos dizer assim. O problema é o mesmo, mas hoje a solução é feita de uma maneira muito melhor. Tem alguns probleminhas, tem algumas dificuldades, mas olha que interessante, eles sempre estão inovando. Recentemente agora eles lançaram a gravação da viagem, cara, fantástico isso, porque acontecia muito assédio, acontecia muito problema ali entre motorista e passageiro, então eles gravam agora a corrida para saber o que aconteceu. E se de fato aconteceu alguma coisa, eles desligam o motorista na hora e sem, né, vamos dizer assim, com justa causa. Óbvio que eles não são empregados, mas provavelmente aí, se for um assédio, por exemplo, vai ter provas contra essa pessoa para ser encaminhada para a delegacia e ser preso. Mudança de ligação, né, o WhatsApp revolucionou, cara, e o que eu quero dizer é que tudo isso faz menos de 15 anos. Modificou tudo, essa velocidade. Questão de hotéis, né, o Airbnb aí é a maior empresa de hotéis do mundo, sem ter aí grandes ativos como as grandes empresas hoteleiras. A questão de filmes, né, antigamente era essa coisa horrível aqui que chamava VHS, depois veio o CD, depois veio o DVD e hoje é Netflix e outros, né? Peguei só o Netflix como exemplo aqui. Cara, que facilidade a gente entrar lá, né? E o mais interessante, tem coisas que eu curto lá, né? A televisão, você não tinha essa facilidade, né? Você entrava na televisão, não tinha filme, não tinha o programa que você queria. Hoje você entra na Netflix, que é a melhor, né, situação é essa, de você entrar lá e assistir o que você quer. Tem tanta coisa, às vezes, que fica difícil escolher. Esse mercado aqui de bancos, né, o Nubank, que é uma empresa brasileira,
né, tá fazendo uma revolução nos grandes por causa dessas questões, de pensar em modificar, e pensar em solucionar o problema. Outro dia eu estava vendo uma entrevista da Cristiane Junqueira, né, que é uma das sócias aí. Poxa, ela falou o seguinte, cara, ninguém olhava para os problemas do banco, né? Tinha até comunidade, tem até comunidade Eu Odeio Banco. Então ela entrava nessa comunidade Eu Odeio Banco e olhava lá, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu não sei o que. Ela foi e montou junto com os sócios, ela falou, cara, é isso que a gente tem que resolver. E eles foram lá e resolveram uma boa parte dos problemas. Então assim, eu sou super fã dessa empresa, porque eles fazem exatamente, né, o que a gente aprende na faculdade, que é solucionar problemas. Então é muito interessante, de repente vocês acompanham. Tem até algumas histórias aí que depois eu posso estar contando para vocês, histórias que aconteceram comigo. E aí, olha só a engenharia, né? A mudança, ela constantemente, como eu falei para você, olha como que era antigamente fazer desenhos, né? Aqui à esquerda aí, né? Olha como é hoje, né? Você monta, o próprio software ele já traz todas as peças, né, prontas, uma boa parte delas, e aí tem softwares que inclusive você consegue simular não só a peça, o componente, a peça, mas também a fabricação. Né? Antigamente não tinha isso, você tinha que fazer um protótipo, demorava quantos anos para fazer um protótipo, né? Hoje você consegue fazer aí o teste no próprio computador, e o computador ele dá a oportunidade ainda de você falar assim, de você ajustar a peça, melhorando a composição dela, melhorando a geometria, que é uma outra coisa que vai ajudar muito a impressora 3D, é a geometria, você não vai ter que fazer tanto material, porque, né, com a geometria que você consegue fazer na impressora 3D, você utiliza menos material. Você utiliza menos material. Então essas são algumas empresas que surgiram. Então a empresa hoje, ela precisa pensar dessa forma. Né? Eu tenho que mudar. O que eu preciso fazer para mudar? Porque vai vir tudo isso. Eu vou ter que pensar de forma estratégica. O que é pensar de forma estratégica? É você primeiro definir um objetivo, depois você criar um plano de ação para isso. Porque estratégia nada mais é do que um conjunto de ações para fazer eu chegar num determinado objetivo. O que acontece muitas vezes é que as empresas não definem bem o objetivo e aí não sabem o que faz. Okay? Então aí fica meio perdidona lá, fica fazendo coisa que não vai trazer resultado para essa empresa. Olha só esse dado aqui, ó, o dado na verdade é de 2018, mas eu já fiz um arredondamento aqui. Porque já sei que são 3 bilhões de conexões hoje. O mundo hoje tem 3 bilhões de conexões, tá? Em 2020. Em 2030, né, eles estão estimando em 250 bilhões de conexões. O que significa isso? Internet das coisas. Tudo vai estar conectado. De carro, de tudo, né? Ar-condicionado, de lâmpada, vai estar tudo conectado. Tudo vai ter um chip. Tudo vai ser um microcomputador aí, vamos dizer assim, que vai gerar informações para as empresas, para as pessoas, né, os relógios, um monte de coisa aí, né, vai estar conectado. Então a gente, né, vai estar tudo ali monitorado. Então é um mercado de trabalho altíssimo. Eu não sei que programa que eu vi esse final de semana passado aí, acho que foi Globo Rural, se não me engano. Falando dos equipamentos, das colheitadeiras, dos tratores, tudo conectado. O cara só fica assistindo agora. Né? Já está acontecendo no Brasil, tá? Próximo de vocês aí nas plantações aí de soja, de milho, okay? Então já está acontecendo. A gente precisa abrir o olho e se conectar com isso, né? Falar, poxa, olha só que legal, isso vamos utilizar dessa forma para que a gente consiga pensar em outras coisas. Né? Eu tenho uma das empresas aqui que a gente está fazendo um monitoramento de plantação de cogumelo, de vários cogumelos aí que aqui na região tem essas plantações, para poder monitorar e produzir cada vez mais, para poder saber o que precisa ser melhorado, okay? E por aí vai. Conectando, olha só, eu estou conectando, né, o ambiente onde o cogumelo é trabalhado, produzido, perdão. Tá certo? E aí os modelos de negócios, né, é muito importante essa palavra, tá? Porque as pessoas às vezes confundem. Não é plano de negócio. Plano de negócio é um negócio completamente ultrapassado para os dias de hoje, que não funciona. Nós temos que definir claramente qual é o modelo de negócio. Como é que a gente vai fazer as coisas para vender, para atender o meu cliente. Isso precisa ser entendido para que eu possa mudar constantemente diante das adversidades. Então, tem pandemia. Como é que eu mudo o meu modelo de negócio? Vamos pegar aqui um exemplo bem simples para poder entender. Eu tenho um restaurante, o meu modelo de negócio qual que é?
Eu tenho lá os clientes que vão até a loja, vamos dizer assim, que a gente chama, né, o ponto de venda, e aí lá a gente serve o cliente. Aconteceu pandemia, eu tenho que mudar meu modelo de negócio. Se eles não vêm até mim, o meu modelo é o seguinte, eu levo a comida até eles. E aí eu mudo rapidamente, eu vou pensar na solução, eu vou contratar um motoboy, eu vou fazer isso, eu vou fazer parceria com essas empresas de delivery e por aí vai, percebe? O meu modelo ele tem que ser bem claro e bem definido. Aconteceu a adversidade, eu vou lá e mudo, eu crio uma nova estratégia, eu crio um plano de ações para modificar e atingir o objetivo que foi definido. Tá certo? Se isso não acontecer, por diversas formas, né, uma delas é a zona de conforto, que acontece constantemente, porque a gente quer economizar energia, então a gente fica na zona de conforto, e aí nos negócios isso não pode acontecer, eu tenho que ficar muito atento a tudo, a mudança, ao que pode acontecer, a tendências, como eu falei para vocês aqui, para que eu consiga dar respostas rápidas, para que eu consiga aumentar essa velocidade de respostas rápidas. Senão, alguém vai fazer mais rápido, e aí a morte dessa empresa é certeira. Okay? Então isso é muito importante, a gente colocar isso dentro do nosso dia a dia como um hábito nosso. Eu quando entrei dentro da empresa, a primeira empresa que eu trabalhei, que foi a Dinapac, como engenheiro, eu já entrei já querendo modificar um monte de coisa. As pessoas falavam para mim, não, deixa desse jeito, já sempre foi assim, e eu não me conformava com aquilo, eu fui lá e fiz. Eu não me acomodei na zona de conforto. A zona de conforto é gostoso, é legal, né? A gente fica ali, acha que está tudo certo, acha que está tudo estável, tanto pessoalmente quanto para dentro da empresa. Né? Tá tudo certo, eu estou vendendo. Mas de uma hora para outra eu posso não vender mais. E aí? E aí correr atrás, né? O pessoal brinca, né? Corre atrás do prejuízo. Fala, né? Corre atrás do prejuízo. Na verdade tem que falar assim, tem que mudar inclusive essa lógica, esse discurso. Tem que correr atrás do resultado. Tá bom? Então cuidado com a zona de conforto. As mudanças elas vão acontecer. Então a gente tem que ter o princípio da adaptação. Nós temos que nos adaptar com rapidez, com velocidade. Nós vamos ter que entender isso cada vez mais. Então se eu sei as tendências, eu consigo prever algumas mudanças que vão acontecer. E aí procurar mudar isso rapidamente, não esperando acontecer, mas antecipando essas mudanças, saindo na frente, fazendo com que as coisas aconteçam antecipadamente. Para isso eu vou precisar estudar, conhecer, né? Vou precisar trazer pessoas talvez que saibam mais, porque a gente não sabe tudo, e por aí vai. Né? Tentar trazer o máximo possível dessa adaptação, para sofrer menos, vamos dizer assim. Okay? É um caminho sem volta a mudança, né? É um caminho que, na minha opinião, né, eu acho que não volta mais a ser como era antes. Não tem esse novo normal. Esse é o normal. E a gente não vai voltar. Talvez eu vou ter que me adaptar a algumas coisas, eu vou ter que criar outros cenários, né? Para poder de repente fazer as mesmas coisas. Então a gente vai ter que voltar do jeito que é. Eu não sei se é um questionamento, tá? Não estou afirmando nada. Eu não sei se a melhor saída, talvez lá atrás tenha sido fazer lockdown, parar tudo, mas se vai continuar do jeito que está, né, a gente vai ter que, né, ou para, e aí vai acontecer outro problema, né? Ou a gente aceita e começa a fazer tudo certinho, né? Como já deveria ter sido feito há muito tempo, em questões de limpeza, em questões de organização, em questões de higiene, né? Você pega, por exemplo, um Japão, por exemplo, que sempre foi assim, né? Eles sempre tiveram essa ordem, né? Sempre tiveram o 5S implementado, né? Sempre tiveram ali o processo muito bem definido, falando aí dentro da nossa área. Cara, você pega os índices deles, eles não tiveram assim grandes problemas. Certo? Então talvez a gente tenha que rever isso, né? Rever esses processos, tá bom? Porque é um caminho sem volta. Com pandemia ou sem pandemia, as coisas vão acontecer dessa forma, de mudar constantemente, de vir um problema atrás do outro. Já acharam outro vírus aí na Colômbia, na Bolívia, não me lembro agora, na Bolívia, né? Que de repente também pode ser uma outra vertente. E a gente só está falando de saúde, a gente não está falando, por exemplo, de saneamento. A gente tem diversos problemas de saneamento no país ainda. Estou falando só de Brasil, tá? Se a gente pensar no mundo todo, cara, muito mais problemas, tá certo? Então as mudanças elas são constantes e é um caminho sem volta, tá bom? Complexidade pura nos próximos anos. Para quem não gosta de emoções, né, é bom ir para um outro planeta, talvez. Ok? E aí eu vejo o seguinte: todo mundo todo mundo fica muito parecido um com o outro, né? A gente tem que parar com isso. A diversidade é a saída para soluções complexas.
Eu tenho que pensar de forma diferente. Se eu pensar igual todo mundo, cara, a solução é única. Né? Então, essa diversidade é importante. É trabalhar com pessoas de engenheiro, eu falo isso com propriedade. Às vezes sai meio quadradão, né? Tem que sair quadrado, mas de repente tem que assumir uma forma mais redonda, né? E aí convivendo com outras pessoas, convivendo com pessoas de recursos humanos, pessoas de psicologia, pessoas, né? Eu estou pegando esses exemplos aqui, não precisa ser necessariamente elas, mas trabalhar com vendas, de repente, para dar uma quebrada nisso. Okay? Para poder trazer soluções melhores, né? Você pega, por exemplo, no Nubank, por exemplo, tem gente de tudo quanto é situação trabalhando ali para solucionar um determinado problema. Okay? Então, a gente não ficar nessa zona de achar que é uma única resposta, né? Isso foi o que a gente aprendeu lá no passado. Daqui para frente, a gente vai ter que trazer soluções completamente inovadoras. Você pega uma pandemia dessa aí, cara, todo mundo pensando do mesmo jeito. Vamos tentar pensar de uma outra forma, vamos tentar pensar de uma outra solução, vamos tentar trazer soluções aí que ninguém tenha pensado, mas aí eu tenho que sair desse plano, né? Eu tenho que enxergar de forma mais holística. Eu tenho que ter pessoas me ajudando a pensar dessa forma. Pensar assim, sair da mesmice que eu falo. Cara, é muito chato, na minha opinião, tá? Na minha opinião, é muito chato fazer as mesmas coisas constantemente. Então a gente tem que sempre pensar em melhorar, tem sempre que pensar em inovar. E aí, pensando como um profissional, você tem que ser diferente. Eu converso com muitas pessoas, eu tenho, dou aula aí há mais de 15 anos também. Cara, quando fica muito igual, tem alguma coisa errada. Então a gente tem que se destacar, então você tem que ser diferente. Quando eu trabalhava nas empresas, para ajudá-los, eu sempre procurava fazer coisa diferente. E aí o que acontecia? Eu era promovido, eu era chamado para projetos, né? Eu sempre estava ali, né? E eu não estou falando de chamar a atenção de ego, tá, galera? Estou falando de chamar a atenção ali de trabalho mesmo, de fazer acontecer, de surgir situações, de encarar os problemas, ok? Não fugir dos problemas, de esconder o problema. Cara, muitas vezes eu já tive gerente escondendo o problema. Sabe o que acontecia? 2 meses, 3 meses, 6 meses, o cara era mandado embora, não adianta. Tá? Os problemas irão aparecer uma hora ou outra. Então você tem que ser diferente. Você tem que fazer diferente. Se está todo mundo fazendo igual, você tem que pensar, o que eu posso fazer de diferente? O que eu estou fazendo de diferente? Porque se você está na mesma linha que todo mundo, né, não vai se destacar. Você é simplesmente mais um ali naquela situação. Tá bom? E aí o plano estratégico, né, qual que é? Como se resume ao que hoje? Mudança e adaptação. Lembra que eu falei para vocês, estratégia é o quê? Um conjunto de ações que vai me levar a um determinado objetivo. Então eu vou ter que fazer essas mudanças constantemente, eu vou ter que fazer adaptações constantemente, e para isso eu não posso fazer planejamento a longo prazo. Eu posso ter uma ideia, eu posso ter vamos dizer assim, um macro objetivo, mas eu tenho que pensar mais em plano a curto prazo. E eu sempre dou números, né, um número assim, cara, faça planejamento para 3 meses. Negócio tem que ser 3 meses no máximo. Você tem que desenvolver ações dentro da sua empresa para você chegar no objetivo, talvez um objetivo macro, mas tem que ser esse prazo de 3 meses, porque em 3 meses você vai conseguir mudar ali rapidamente qualquer coisa. Agora você engessa para 2 anos, 3 anos, aí a mudança é mais dolorosa. E aí, para finalizar, né, eu gosto muito dessa frase, né, não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Cara, nada mais atual do que isso. Nada mais atual do que isso, né? Darwin que, né, proclamou isso. Então, se a gente, né, se adaptar às mudanças, é muito melhor.